Senhoras e senhores, bom dia. Mais uma vez agradecendo a presença de todos que estão nesta sala. Novamente, o sindicato, com a parceria com a Hospitalar, vem, nesse momento, fazer aqui a apresentação de uma nova modalidade de parceria que venha propiciar às instituições de prestação de serviço um produto ou, obviamente, uma prestação de serviço adequada para as suas eficiências e objetivos dentro de suas atividades nesse país. Essa parceria que temos com a Hospitalar já é de sucesso. Recentemente, agora fizemos o nosso seminário multidisciplinar na última Hospitalar, na arena principal. O sindicato patronal tem orgulho de estar presente nesses eventos, cuja feira hospitalar congrega em mais de 85 mil pessoas, 35 países, por ser hoje uma entidade reconhecida. Nesse momento, nós estamos falando não só para o estado de São Paulo, Brasil, América Latina, quiçá para ouvintes aí no mundo. Então, nosso objetivo é, na realidade, manter esse network para que nós possamos propiciar a todos aqueles que sejam ou não filiados ao Sindicato das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, a oportunidade deles conhecerem novas ideias e usufruir destas ideias para que eles possam adaptar e, obviamente, utilizar em suas atividades no dia a dia. Hoje eu estou aqui com o parceiro do sindicato, é uma enorme satisfação eu estar aqui com a Pongelup, através do seu CEO, nosso estimado amigo Wagner Eduardo. Wagner, bom dia, vou estar aqui, um apreço muito grande a você, o Marco Antônio, por estar aqui nos prestigiando, viu? Grande abraço para você. Bom dia, doutor Edson. É um prazer enorme estar presente, né, nessa parceria com a Sindosfil. A gente agradece imensamente ao Sindosfil, na pessoa do senhor, né, hospitalar. E nós, como parceiro, um bom dia a todos, né, também, todos os senhores, senhoras presentes. E nós, como parceria Sindosfil, a Pongilupe quer trazer ferramentas, né, um trabalho para que auxilie as instituições a nível do tema hoje comentado, custos, qualidade, né, e nessa parceria com a Sindosfil, também ampliar essa parceria beneficiando os seus afiliados, né, para que utilize essa ferramenta, esse auxílio nosso, a consultoria, e mais uma vez agradecer então a todos. Muito Eu bom, gostaria. muito bem, muito bem. Muito obrigado pela sua consideração e por estar aqui presente. Dentro da atual conjuntura da saúde nesse país, nós identificamos a necessidade de que haja uma gestão adequada, que haja uma política avaliada e não só nos aspectos de humanização e qualidade, mas uma reflexão muito profunda no que se refere aos processos e os custos hospitalares. Eu tenho observado aí dentro da sua assessoria que esse me parece que é o maior objetivo que vocês atuam aí no mercado para esses equipamentos de saúde. Queria então, Wagner, que você fizesse aí uma contextualização do que é a sua empresa, como ela se formou e o que ela vem oferecer para essas instituições. Fique à vontade. Ok, doutor Edson. A princípio, eu vou pedir uma licença, eu vou mostrar um pequeno vídeo, né, que Fique à vontade. mostra de forma resumida, claro, o que a empresa oferece, quem é a empresa, né? Após esse vídeo, eu dou uma contextualizada também, né, sobre o trabalho e a importância, né, para se atingir essa gestão, né, para custos e qualidade. Então, eu vou compartilhar agora um vídeo e assim que Fique, finalizar, eu retorno. fica tranquilo. Somos a Pongelup Informática e Consultoria, atuante há mais de 30 anos na área da saúde. Nosso foco é trazer eficiência e modernidade para a gestão hospitalar, unindo alta tecnologia e excelente custo-benefício. Trabalhamos com o ERP Saúde, software completo para a gestão hospitalar.
Ele coleta, diminui retrabalhos e ajuda a tomar melhores decisões. Nossos profissionais detêm expertise, consultor e avaliador de qualidade ONA, MBA em gestão de saúde, MBA em gestão de projetos, gestão de processos, economista, especialista em análise de dados, especialista em controladoria, auditoria e contabilidade. Serviços oferecidos: diagnósticos operacionais, implantação de software, teleconsulta, consultoria em custos, consultoria em processos, administração hospitalar, indicadores hospitalares. Nossos principais módulos: PS/ambulatório, registra os pacientes que passarão pelo pronto-socorro ou consultório. Internação, gerencia os pacientes internados. A, I, H. Faturamento de pacientes internados SUS, gera dados para o CIS-A e H01 do Ministério. Faturamento de convênios, utilizado para os processos de faturamento, auditoria, CUIA, controle de glosas e geração de XML. Financeiro e contábil, gerencia as contas a receber e a pagar da instituição. Conta integração com IOB, SPED, ECF, etc. Custo por rateio. Identifica os custos por centros de resultado, bem como identifica a capacidade produtiva e instalada, gerando informações para a formação de preço de serviços hospitalares. Compras. Gerencia todo o fluxo de compra da instituição, contando com envio e reção de melhor preço, e possui integração com Bionexo 360 e Apoio Saúde. Suprimentos. Gerencia o estoque da instituição, ferramenta utilizada para o controle de dispensação de materiais e medicamentos médicos para as áreas assistenciais, bem como os insumos para as áreas administrativas e de apoio. Possui diversos relatórios, incluindo a curva ABC. SAI, módulo que ajuda a enfermagem a gerenciar os pacientes. Inclui controle de prescrições, checagem dupla de prescrições e várias ferramentas para monitoramento, 2, News, Braden, Fugulin e outros. SND, Sistema para o Controle Nutricional. Prescrição eletrônica, controle de prescrições médicas, receituários, evoluções, inclui controle sobre antibióticos, alergias e interações medicamentosas. Apesar de nosso ERP ser completo, contamos com integração com WorkLab, Dr. TS, ePeople e muitos outros. Converse com nossos consultores e saiba mais. Muito bem, Wagner. Tem aí um leque de prestação de serviço. Realmente, a empresa, ela, só dando uma contextualizada agora, ela é uma empresa já de 30 anos. Na verdade, eu costumo falar que essa empresa ela começou no chão de fábrica, que ela realmente começou comigo, né, na Beneficência Portuguesa, onde a primeira versão do software de gestão foi desenvolvida por minha pessoa. Por incrível, né? Então foram várias horas, dias, noites perdidas não, né? Ganhas e a empresa foi aumentando, crescendo, né? Hoje, é claro, a gente conta com uma equipe bem forte. Além de nós termos os desenvolvedores, a maioria dos nossos desenvolvedores, a gente faz questão de que tenha pelo menos uma gestão, um curso de gestão hospitalar, tá? Para quê? Para que não somente faça programação, mas que tenha uma visão realmente do que é uma gestão, né? Principalmente hospital. Fala que o hospital são várias empresas dentro de uma única. É muito complexo, né, para se fazer uma gestão hospitalar. Eu falo inclusive para o meu filho, que ele fez administração privada, eu falo, todo administrador deveria passar para administrar uma Santa Casa. Depois ele vai para uma empresa privada, né, que Verdade. o desafio é muito grande. Mas, enfim, é um desafio muito grande para essas instituições de saúde. E o que é preciso? Em busca para o equilíbrio, doutor, da qualidade assistencial, sustentabilidade financeira, a segurança, isso se tornou uma necessidade muito grande, uma necessidade estratégica, na verdade, né, para essa sustentabilidade. Nesse contexto, eu falo que aí entra um sistema informatizado. Por quê o sistema informatizado? Porque ele transforma dados, né,
Ele vai transformar dados que está ali dentro em informações precisas para promover uma assistência mais eficiente e segura, consequentemente uma gestão. E nisso, então, que foi concebido esse ERP, que a gente fala ERP, porque são vários módulos integrados entre eles, né? Para que não se tenha retrabalho, para que se garanta uma qualidade, proporcionando realmente um controle operacional, financeiro, assistencial, de forma segura e mais eficiente. Quando nós abordamos o item custo hospitalar, o sistema permite que um acompanhamento detalhado. Detalhado do quê? Dos gastos do setor, de um centro de custo, dos pacientes, profissionais, tudo em tempo real, de medicações, de exames, dessas internações, atendimentos de um pronto atendimento, de um pronto socorro. Com isso, a gente consegue identificar o quê? O gestor identifica desperdícios, oportunidades de economia, né? Pontos de melhoria, dados esse que não se consegue levantar manualmente, é impossível, é inviável, não tem como fazer isso daí. E a gente encontra hoje muitas instituições, principalmente as pequenas, né, doutor Edson, que não tem, claro, um investimento, um recurso para isso, profissionais capacitados, para se ter ferramenta, consultoria, é onde entra a gente, focando também nessas instituições, para que se obtenha essas ferramentas, né, e esses trabalhos para fazer essa gestão. Além disso, o sistema fornece indicadores gerenciais, né, para que auxiliam o quê? Auxiliam no planejamento orçamentário, numa análise até de produtividade desses custos assistenciais, onde vai passar a melhorar esses custos, permitindo ao gestor o quê? Medidas preventivas para que não se atinja perto, próximo ou até um prejuízo financeiro, onde pode comprometer a sustentabilidade dessas instituições. No aspecto de qualidade, outro item desse bate-papo nosso, o que a tecnologia promove? Ela promove uma padronização de processos para essas instituições, a rastreabilidade dessas informações, através de quê? De protocolos assistenciais, de registros eletrônicos desses dados, de auditoria, desses próprios indicadores de desempenho, onde vai contribuir também, né, melhor para a qualidade desses serviços prestados junto ao paciente, à população. E a integração entre os diversos setores que o sistema proporciona, do pronto atendimento, internação, UTI, centro cirúrgico, farmácia, laboratórios, imagens, almoxarifado, enfim, toda a gama departamental e centro de custo do hospital, ele faz o que? Ele reduz falhas de comunicação, aumentando a confiabilidade das informações, através desses acessos seguros dos dados embutidos no sistema. Outro ponto essencial que eu falo muito é a segurança do paciente, né? Porque você utilizando hoje uma ferramenta desse nível, com toda essa integração, ele atua como uma importante barreira para não gerar o quê? Erros assistenciais, onde vai prejudicar o quê? Não somente o profissional, ele vai prejudicar o paciente, um tratamento, até mesmo uma vida de um paciente. Vários exemplos se tem por aí, né? Um dos maiores agora da criança lá que faleceu com aquele produto que foi feito de inalatório, e o software ele prevê tudo isso, através de quê? Interações medicamentosas, se aquela via de administração pode ser feita naquela patologia, naquele procedimento, naquele medicamento. Então, traz uma segurança, além de para o profissional, principalmente para o paciente, que o foco é o paciente, a segurança do paciente, mas jurídica, né? Traz uma grande segurança jurídica, auxilia muito nessa segurança. Então, eu falo que dessa forma, a tecnologia promove todas essas seguranças, além da qualidade, da gestão de custo, da gestão administrativa, financeira. Então, eu falo que não é um investimento em software e na consultoria, não significa apenas modernizar, né? Ela significa também criar um ambiente mais seguro para pacientes, profissionais, enfim.
melhorando a sua qualidade. E a tecnologia, quando aliada a uma gestão e boas práticas, ela torna uma poderosa ferramenta, uma poderosa aliada. Então, nessa contextualização, o que eu quero procurar mostrar para os senhores? Que a gente tem hoje uma ferramenta, né? Além do software, a gente tem a consultoria desses processos, onde você não precisa ter uma ferramenta nossa e uma consultoria à parte. Pelo contrário, a empresa oferece o software, a consultoria, para que as duas juntas unificado numa mesma empresa, os resultados vêm com mais agilidade, mais assertividade e tudo concentrado numa única empresa. Os nossos profissionais são totalmente qualificados para informatização, para processos, para custo, para qualidade. O Marco Antônio está aí, né? Ele vai entrar daqui a pouco. Profissional excepcional, né? Dispensa a apresentação. É um dos nossos colaboradores e parceiros, né? Em conjunto a isso que a empresa que a Pongelup traz para ofertar aos associados Sindosfil. E mais uma vez Muito bom. agradecer, né, doutor Edson? Eu acho que a minha parte, falei até um pouco mais, vou deixar o Marco Não, falar um que é isso. pouco. Eu acho que deu É, para ter uma boa ideia do que a gente oferece, né? Do que a gente com é. certeza, com certeza. Seja bem-vindo aí, Marco Antônio. Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, doutor S. Bom dia, Wagner. Bom dia a Mar, todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Sindosfil pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho aí e agradecer a todos os associados aí da FEOSP e do Sindosfil. Muito bom. Ah, pode falar, doutor? Eu vou partir de agora, diante dessa contextualização que o Wagner fez, eu vou iniciar algumas perguntas aqui, deixando o público, para todos aqueles que estão na sala, que eles podem entrar no chat aí, fazer as perguntas, que nós vamos receber aqui todas elas, né? E vamos direcionar aqui tanto para o Wagner como para o Marco para ele poder responder, tá? Aproveitando o ensejo, Marco, eu acho que dentro da fala a gente tem aqui um período de aproximadamente 40, 45 minutos. Então eu fiz o Wagner fez uma exposição de um vídeo e eu queria que você me permitisse assim, a partir de agora eu começar a fazer algumas perguntas para vocês, aí ficam vocês à vontade para responder, tá? Então, Perfeito. primeiramente, eu queria parabenizar tanto o Marco Antônio, que eu trabalhei com eles já há alguns anos, trabalhar também com o Wagner, eu acho que é importante. Uma coisa que me sentiu e me deixou muito à vontade em chamá-los para fazer essa parceria foi o fato de que vocês têm uma empresa, né, que pode atender hospitais pequenos, de médio porte e grandes hospitais, né? Porque eu, como dou aula, inclusive em administração na área de saúde, eu sempre falo, e o Marco me conhece já há um bom tempo, quando eu tinha cabelo ainda, né, Marco? O fato de que os hospitais são useiros e vezeiros, né, em usar uma série de programinhas paralelos dentro do hospital, né? Nós sabemos Perfeito. que a administração hospitalar, a qualquer profissional que atue na área de administração, ele tem que necessariamente, ao meu ver, ele tem que trabalhar tem que trabalhar dentro de um hospital. Só a partir do momento que ele venha trabalhar dentro de um hospital, ele sabe qual é o nível de complexidade de se fazer uma gestão de negócio. Por quê? Porque o hospital, ele tem vários negócios. Tem o negócio do serviço de nutrição e dietética, tem o negócio da lavanderia, tem o negócio do centro cirúrgico, tem o negócio da farmácia, tem o negócio da manutenção, tem vários negócios. E cada um desses negócios tem objetivos, tem atribuições, tem responsabilidades, tem a necessidade de se apurar as rotinas, tem a necessidade de avaliar seus respectivos custos. E o que me interessou é o fato de que a empresa dos senhores ela tem uma abrangência em todos esses canais. Ele faz, de fato, uma gestão em todos esses leques dessas complexidades que é o hospital. Então, baseado nisso, a primeira pergunta que eu faço para vocês é assim: eu tive até conhecimento agora há pouco de que vocês já atuam em alguns hospitais que são filiados ao sindicato, como lá em Jaú, mas eu queria saber assim. É óbvio que eu vou tomar as perguntas como se fosse uma pessoa leiga no assunto, né? E obviamente que eu sou, né? Mas ser contundente para que a gente possa propiciar aqueles que estejam interessados em entrar em contato com vocês, ele ter
essa necessidade de procurar essas informações? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: todos esses processos que vocês têm dentro da empresa de vocês de gestão são determinados módulos, né? Ou quando na realidade nós incrementamos esse sistema em um hospital, a gente já dá para eles todos os módulos, ou eles podem, no primeiro momento, iniciar com um módulo. Exemplo, eu quero nesse primeiro momento avaliar o módulo de gestão de custos. Eu quero ver nesse momento um módulo de gestão de compras. Ou na realidade eu entrego o pacote? Posso responder essa, Marco? Pode, claro, fica à vontade. A Pongelup, ela trabalha da seguinte forma, doutor Edson. Nós entregamos o pacote inteiro para o hospital, tá? Tudo que a empresa tem dentro do software, são 32 módulos, 3 aplicativos, aplicativo assistencial, aplicativo para o profissional, aplicativo para o gestor. Então, a gente, quando vai trabalhar numa instituição, a gente entrega o pacote inteiro, todos esses módulos. Vai sendo implantado, treinado, fazendo os ajustes de processo, as consultoria de cada módulo. Por que cada módulo? Porque todos eles vão refletir aonde? No final, que é o custo. Então, todos esses módulos, como integrados, têm que estar disponível para os hospitais. Algumas empresas, inclusive a nossa, há uns anos atrás, trabalhava dessa forma. Quais módulos vocês querem? Este. E não dá certo, depois gera uma indisposição entre empresa e cliente, porque eles pedem orçamento dos outros módulos, aí a gente passa um orçamento, eles acham que esse orçamento não é viável, porque já trabalha com isso, e então a política da empresa é qual hoje? Nós entregamos o software completo. Hoje são 32 módulos, amanhã se sair mais 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, o hospital tem direito a esses módulos. Tudo que a empresa desenvolver de novo está dentro dessa contratação. Então, se a gente é contratado hoje a um valor X, tem direito a esses e tem direito a módulos futuros, funcionalidades futuras, tudo que for a sair de aperfeiçoamento, melhoramento no software, o cliente Pongelup recebe para utilizar ou não. E por onde inicia, Marco? Bom, vamos lá. Normalmente tem um módulo chamado cadastro. Esse cadastro, módulo cadastro, ele traz aí todo o perfil e característica da instituição. Ou seja, são todas as regras, né, que devem ser colocadas para o hospital funcionar. Regras para o faturamento, regras para o financeiro, regras para o SND, para a farmácia. Então, são pré-regras que a instituição ela vai se organizar nesse sentido, né? O que a gente percebe muito nas instituições, a gente faz a implantação, mas eles têm muita dificuldade do conceito, né? E aí onde entra o processo da consultoria, que não é só o software, né? Mas a gente também ensina o conceito de como se trabalhar, né? Como se montar uma tabela de faturamento, como se montar um cadastro da farmácia, com todo o processo de rastreabilidade, lote, validade, Isso, conceitos de fracionamento do medicamento para facilitar na cobrança lá no processo final, tá? Então, nesse sentido, além desse processo de cadastro, depois a gente faz a implantação da recepção, que é o processo de entrada do cliente, toda a orientação, porque um cliente mal cadastrado na instituição, ele vai até o processo final com erro e vai impactar lá no faturamento e impacta também no financeiro. Então, o próximo, recepção, na sequência aí são os módulos assistenciais, né? Aí depende da instituição, se ela tem centro cirúrgico, se ela tem internação, se ela tem TI. Exato. Então, agora me diz uma coisa, Marco. Quando, vamos dizer assim, que a gente tem interesse em adquirir esse produto de vocês, inicialmente se faz um diagnóstico, né, para que possa se identificar isso. Esse diagnóstico é feito de que maneira? É online? Quais as ferramentas que se usa e quanto tempo aproximadamente
leva esse diagnóstico para a primeira implantação? Perfeito. Nós fazemos um diagnóstico da instituição presencial, tá? Nós avaliamos toda a parte de recurso de infraestrutura e toda a parte de recursos humanos para poder fazer a gestão. Até mesmo avaliamos aí as informações de como ele processa hoje todas as informações, são informações manuais, via sistema, tá? Após isso, nós apresentamos para os gestores, né, a alta administração, um diagnóstico de período de implantação. Em média, dependendo do tamanho do hospital, do grau de complexidade e do envolvimento institucional, é de 2 a 3 meses para fazer a implantação geral do sistema, tá? E aí, nesse processo, a gente vai implantando com várias ferramentas da qualidade, né, para que o gestor possa ter uma visibilidade, né, através de um cronograma de trabalho, ter uma visibilidade do que está sendo implantado e quais são os processos que vão ser melhorados no seu dia a dia. Ô Wagner, dentro desse levantamento inicial, dentro desse diagnóstico, o que que você percebe hoje, dentro dessa sua experiência, o que necessariamente boa parte dos hospitais, ou qual seja, em sua maioria, possuem dificuldades e que, na realidade, você tem uma vantagem muito grande em oferecer a eles esse produto? O que que você detecta mais? É a ausência de custo, é a ausência de controle? Qual é o primeiro impacto que você tem quando você faz esse diagnóstico e você vai dizer assim, olha, Edson, esse meu produto vai te resolver essa dor. Qual é a principal dor? Olha, a principal dor que eu vejo é um retrabalho, muito retrabalho que eles têm, né? Custo, claro, né? Falta de integração de processos, não se tem processos, e a ferramenta vai fazer o quê? Com que a instituição e os profissionais trabalhem dentro de processos corretos, né? Que tem que ser realizados, e que hoje muitas instituições a gente vê isso numa implantação que não existe, né? Então, o sistema faz, e claro, em conjunto com a consultoria, faz os hospitais trabalharem esses processos de forma correta, que tenham realmente esses processos para a informação entrar de forma correta no software, para sua qualidade. Eu acho que isso é o principal que a gente vê, né, Marco, nas instituições. Não, perfeito. É como o sistema do Progresso ele é integrado, uma ação depende de outra, né? Exato. Tem um processo de rastreabilidade, então o gestor ele ganha muito com o gestor, seja ali de uma unidade específica ou no hospital como um todo, ele ganha processo de decisão mais rápida, porque ele vai ter informação para tomada de decisão mais rápida, não só no custo, né, mas também no seu dia a dia, lá no seu financeiro, no seu conta a pagar, conta a receber, na sua área assistencial, entre sua média de permanência. Existe lá um dispositivo dentro da internação, que é um sistema Kanban, que controla a média de permanência, que permite o gestor antecipadamente saber se aquele cliente ele está apto já a ter internação, a alta da internação, tá? Se ele for convênio, se as guias dele estão em dia, se ele for SUS, o período de internação dele, se está apto ao procedimento, se tem que fazer mudança de procedimento. Então, o sistema ele permite várias ações antecipadas para evitar desperdício de média de permanência, alocação de custo, tá? E resultado final desejado. Um dos fatores que a gente sempre trabalha bastante em cima das instituições, que eles trabalham muito pouco, é o conceito da capacidade instalada e a capacidade produtiva, né? Toda instituição ela tem que saber o quanto que ela pode produzir e quanto ela está produzindo, porque tudo isso acaba impactando no final lá no custo da unidade. Então, o sistema ele permite e dá essa condição de gerenciamento para o gestor. É, um, 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 um Essa outro, pergunta que eu... um outro Desculpa, item, pode doutor falar, Edson, Wagner. só para complementar, por exemplo, que os hospitais sofrem bastante a parte de documentação, né? Sim. Como o Marco Antônio colocou, e eu coloquei que o sistema leva alguns processos mais organizados, vamos dizer,
Um exemplo, se finaliza um atendimento no paciente SUS, muitas instituições a gente vê, não se tem nenhuma IH ainda liberada para ser faturada. Por quê? Porque o médico não fez preenchimento de IH para solicitar o procedimento, e o software, o que ele faz? Ele não permite que o médico inicie um atendimento do prontuário eletrônico. Exemplo, fazer uma evolução, fazer uma prescrição, a enfermagem começar a trabalhar sem essa IH. Então, quando o paciente entra, o software já exige, já avisa o médico que ele tem que fazer esse preenchimento de IH. Então, isso traz o quê? Então ele é praticamente ele é indexado, né? Ele é indexado ao fato de que não há subsequência das rotinas se a anterior não foi complementada. Exatamente. E isso é o que passa muito as instituições ter como um sofrimento, né, Marco? Então, Exatamente. falta de documentação, documentação demora para chegar ao setor, consequentemente, você não fatura aquele paciente dentro daquele período. Aí envolve o que o Marco Antônio falou, eu quero avaliar via Kanban o tempo de estimado para esse paciente permanecer no hospital, com o tempo que realmente ele está no hospital para que se tome uma Decisão. decisão, né? Se eu já posso dar alta para esse paciente, eu não posso. Então, o sistema ele faz o quê? Ele leva a obrigatoriedade desses passos serem cumpridos. Ele não dá sequência. Ele não dá sequência. Então, ele segue, você tem que fazer isso primeiro, o médico tem que fazer esse preenchimento, a enfermagem esse preenchimento. Por exemplo, não se dispensa um produto se o médico não fez uma prescrição. O que acontece hoje? Médicos, às vezes, deixam de fazer prescrição no dia, a gente encontra isso nas instituições. Vai fazer aquelas prescrições porcamente manual, né? Tem isso daí também. E legalmente também isso já é proibido por causa dessas letras. E quando o médico vai fazer uma prescrição, precisa ter o quê? Precisa ter uma anotação e uma evolução vinculada a isso, para que não gere depois uma glosa. Então, o software não permite que seja que o médico prescreva sem ele ter uma evolução do que está ocorrendo com o paciente. Sim. Então, é uma sequência de documentos que o software exige o preenchimento, que leva ao faturamento, ficar com a documentação em dia. É. O que quando eu estive com o Marco lá num congresso que nós tivemos pessoalmente, eu visitei lá o stand de vocês. O que me chamou a atenção, e embora seja muito contundente nessa minha fala, é o fato de que boa parte dos softwares ou de consultorias ou assessorias que envolvem gestão hospitalar, muitas vezes ele se prende muito à questão do atendimento médico. E eu sempre fujo dessa questão porque eu acho que o atendimento médico ele é a consequência do descontrole das outras coisas, tipo o custo do SND, o custo da lavanderia, o custo da dispensação de medicamento, o custo de uma série de situações anteriores, de que se elas não estiverem realmente efetivadas, elas não vão trazer esses resultados. Pô, embora possa ter anotação suficiente por parte do médico, possa ter anotação suficiente por parte da enfermagem, se não houver as rotinas de suprimentos adequadas, se não houver o suporte necessário para manutenção, tudo isso não vale nada, né? Então é por isso que eu insisto nisso. Aí, baseado nisso, César, Wagner e Marco Antônio, eu já tenho perguntas aqui no chat, os senhores podem ficar fazendo as perguntas que forem necessárias, eu já parto aí para o Sharp, os senhores fiquem à vontade de fazer quantas perguntas forem necessárias. O que eu queria, antes de partir para o Sharp, é o seguinte, Wagner e Mauro. Nós sabemos que quando feito esse diagnóstico, mesmo ele seja pessoal ou online, que vocês vão adentrar a instituição, provavelmente nós vamos encontrar lá, além dos obstáculos, algum software ou alguns controles já existentes, né? Então pode haver a necessidade já de um software na área financeira, um software no RH, um software na área de suprimento. Esse processo de interligação, esse processo de interface, como é que é feito? Já dá para se identificar nesse diagnóstico primário o que nós podemos avançar ou não? Porque senão, em dado momento, aí a gente sabe disso, né? Eu já estou há 40 anos nessa brincadeira,
existe um processo de resistência contumaz, né? As pessoas não querem mudar. Ah, já estou há muito tempo fazendo isso aqui. Ah, vai mudar, tá entendendo? Então você já começa a ter resistência dos líderes, né? Então, como é que vocês vêm tratando essas questões? Essa, vamos dizer assim, o conhecimento dessa interface, vocês estão se adaptando a isso ou não? Perfeito. Não, sim, é uma rotina quase que comum, né? Existir essas situações. Principalmente porque, às vezes, a gente pega instituições que têm parcialmente a instituição informatizada, né? Às vezes, o cuidado é só com a área financeira, às vezes, o cuidado é só com a área assistencial e esquece o como um todo, tá? Nesse estudo que nós realizamos, nós colocamos os prós e os contras, né? Mesmo assim, ainda nós estamos preparados para fazer os deparas, né? Se possível, né? O que mais assim, a gente tem visto e acontecido, né? São na parte de exames de laboratório. Nós temos aí layouts já preparados, né? Para fazer integração com softwares externos, né? De laboratório, que é o que é mais comum acontecer. Normalmente, quando tem um software já em funcionamento, nós fazemos diagnóstico, aí fica a deliberação da instituição startar o corte ou não desse software, né? Mas não havendo essa necessidade, a gente procura fazer os deparas, né? Para poder trabalhar com a informação. Tanto é que a gente tenta recuperar o máximo de informação possível, né? Principalmente na parte assistencial, para não se perder a referência da informação já existente na instituição, né? Salvo se a gente perceber que o grau de informação existente dentro da instituição é inadequado, né? Ou seja, que ele realmente não vai agregar nenhuma informação. Vou ter que talvez começar do zero uma implantação mas da forma correta, tá? Eu tenho aqui uma pergunta já para vocês. Agradecer aí o Jefferson por fazer a pergunta. Parabéns pela dedicação em promover maior segurança hospitalar. Eu gostaria de saber se há serviços que abrangem a gestão feita pela engenharia clínica, principalmente em manutenção e controles de qualidade periódicos dos equipamentos. Jefferson, obrigado pela pergunta. Sim, nós temos um módulo, né, que gerencia essa parte de engenharia clínica dos equipamentos, de controle das manutenções, vinculado às ordens de serviço da instituição. Então, toda a ordem de serviço ligada a esses equipamentos é tratada tudo de forma eletrônica no software, tá? O que gera essas qualidades, esses avisos de periodicidade de manutenção, inclusive quanto custa essas manutenções que é realizada. Isso tudo vai impactar onde? Lá no custo. O Marcos pode dar uma sequência Perfeito. nessa pergunta, nessa resposta. Mas sim, existe dois módulos no software que cuida dessa parte de engenharia clínica. Não sei se deu para ser claro, o Marcos complementa. Perfeito. Não, vamos complementar aqui. Eu acho que a pergunta é muito pertinente, viu, Jefferson? Realmente, o software ele abrange aí a parte clínica, desde o do controle de entrada dele na compra, na aquisição, como também a integração dele junto ao financeiro e junto ao contábil, na parte de depreciação do equipamento, tá? Então, Patrimonial, né? toda vez que tem um processo de renovação do equipamento, e ele vai agregar mais tempo vida útil ao equipamento, então é feito esse controle dentro via sistema. E automaticamente, quando é gerado essas informações lá no contábil, eu pego essas informações para poder trabalhar o custo, né, do equipamento em taxas, né, de equipamento, para a formação de preço para a taxa de equipamento. Então, ele abrange desde o processo de manutenção, conservação, controle financeiro e depois o custo, né, do equipamento, para É tomada de a decisão própria, futura, né? E o até a patrimonial, né, própria, Marcos? E o é a patrimônio. depreciação, E a a própria depreciação. depreciação. Tudo de É, forma automatizada, que já contabiliza também automaticamente pelo software. tá. Estou recebendo aqui no meu celular uma pergunta de como é que é a interligação da questão dos controles de medicamentos com a enfermagem.
a Vamos lá. interligação dos controles de medicamentos com a enfermagem. Eu já sei mais ou menos o que que é isso daqui. É aquilo que o Marco e eu, a gente enfrentava em algumas instituições que a gente viu. É, duplicidade de estoque, tá? É, na enfermaria, quando não deveria ter. Então, a gente já tem a possibilidade da dosagem adequada para que se possa fazer subestoque, não é isso, Marco? Perfeito, doutor, é isso mesmo. Hoje o sistema ele faz toda uma gestão de controle dessa medicação por dosagem, né? Então ele tem desde o conceito lá da parametrização de compra, porque ele compra lá em caixa, entra em unidade e depois é dispensado em ml. Então tem todo esse controle de parametrização. O médico faz a solicitação, o pedido cai na farmácia automaticamente. A farmácia ela vai se organizar para montar ou a liberação imediata ou montar a fita para o período de 24 horas aí de tratamento, né? Baseado na estatística ou na elaboração que a própria instituição faz em kits, né? Para diminuir o gasto e o uso do material. Automaticamente, quando chega essa fita à enfermagem, a enfermagem tem um dispositivo por tablet, que ela vai fazer a conferência desse processo, através também por código de barra, e na administração do medicamento, ele vai fazer uma conferência, né, da pulseira do paciente, para ver se ele realmente está correto, né, com a medicação. E automaticamente, quando ela confirma essa administração de medicação, isso já cai automaticamente também para o faturamento. Então você cria nesse ciclo de informações a evidência da solicitação do médico, da liberação da farmácia, do recebimento da enfermagem, da administração da enfermagem e depois o processo final, que é a cobrança. Muito bem. Até por questões éticas, o Wagner e Marco, eu não vou citar lá o nome do Hospital de Jaú, que é o nosso cliente, e eu sei que vocês já atuam lá. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: qual a relação e como é que o sistema de vocês atuam, né, nesse processo de que algumas instituições têm um atendimento pelo SUS e têm um atendimento pelo convênio deles, né? Há um interfaceamento, há uma gestão congregada. Como é que vocês têm tratado isso para a apuração do objetivo, que é o custo hospitalar? Quer responder, Wagner? Ou quer que eu Pode responda? responder, Marco. Vamos Aí lá. aí você precisa Não, complementar com a parte tecnológica tá mesmo. Não, já, certo. viu, Wagner? Eu falei para o Marco Antônio É, que ele falou, ele estava preocupado, falou assim: "Ah, mas eu conheço o senhor vai apertar nós." Eu falei: "Não, mas o meu jeito é apertar, tá tem que entendendo?" apertar, tá certo. Não, tá certo. Bom, não, é bem simples, né? Na realidade, assim, ele começa esse processo de identificação do paciente desde da recepção, né? Então, tem hospitais que têm recepção única e tem hospitais que têm recepção separadas, né? Mas o software ele está apto a entender o paciente conforme o cadastro dele. Então, se ele é paciente SUS, ele vai fazer um cadastro como paciente SUS, né? E ele vai fazer todo o tratamento dele dentro da instituição, né? Com as características do SUS, tá? Tudo que o SUS permite e não permite. E também o paciente de convênio, da mesma forma, quando ele entra e faz o cadastro, validação de carteirinha, validade do paciente, né? De autorização do próprio convênio. Então, tem toda essa rastreabilidade antes do paciente entrar. Paciente Existem entrando, duas contas, né, Marco? Tem são, uma questão são da conta do SUS e a conta do São particular, né? exatamente. Tanto é que eles caminham sempre de forma paralela, que quando chega para o faturamento, ele vai chegar contas do SUS e contas do paciente de convênio, seja pacientes de ambulatório, seja paciente de pronto-socorro, seja paciente internado, né? Então, tudo isso é dividido dentro do sistema. Por isso que é o cuidado nosso na orientação do cadastro. Porque lá no cadastro inicial, lá no módulo de cadastro, é onde a gente faz toda a parametrização de entrada da informação do paciente. E aí, conforme a cada processo que o paciente vai passando, ele vai tendo uma identificação e vai tendo uma rastreabilidade desse processo.
tá? Então você consegue enxergar, por exemplo, no pronto-socorro, quando ele entrou, se ele tem o painel de senha, o horário que ele entrou, o horário que ele foi triado, o horário que ele entrou para o consultório, o horário que ele foi atendido pela enfermagem, o horário que ele foi encaminhado para um exame adicional e o horário que ele saiu. Então você tem um delta, né, do horário inicial e final dele. Então você consegue fazer um gerenciamento, tanto no SUS como no convênio, de movimentação desse paciente dentro da instituição, porque eu percebo muito isso nos hospitais filantrópicos, principalmente com o SUS, onde existem muitas reclamações de tempo de permanência. E com essa rastreabilidade, você em segundos consegue identificar quanto tempo esse paciente está dentro da instituição, né? E onde ele está, exatamente. Então você consegue fazer toda essa gestão. Então, voltando ao termo SUS e convênio, então todo o sistema ele está parametrizado, né, para todas as unidades, seja ela na internação, na UTI, no centro cirúrgico, no PS, ele está preparado para atender o paciente em separado. E pode acontecer também de migrar, por exemplo, o paciente SUS, ele optou por um atendimento particular. Então, você faz o encerramento do atendimento SUS e migra ele para um atendimento particular. Tá? Mesma coisa convênio. Se de repente o convênio não autorizou, ele vai optar pelo particular. Faz a migração também dele desse processo. Ou o SUS ele não quer particular e quer internar pelo SUS. Então tem esse processo também de modificação. Então o sistema hoje ele está preparado para fazer toda essa gestão, né, e identificação do atendimento ao paciente pelo convênio. E esse eu vou Pode complementar. depois não. Um Pode ponto falar, Sérgio. importante, um ponto importante, uma característica forte também do software é, como o Marcos falou, quando você tem essa parametrização, o paciente entrou para um SUS ou entrou para um convênio ABC, vou falar de um SUS primeiro. Todas as regras, aí entra aquilo que o senhor falou, doutor Edson, que tem hospital que trabalha com um programa separado. Por exemplo, programa DH, tem o do Ministério CISH01, BPA, de ambulatório, a PAC, que obrigatoriamente tem que passar por esses programas para ser enviado à secretaria que vai para o Ministério. O software faz o quê? Quando ele identifica que é um paciente SUS, todas as regras do Ministério da Saúde já está sendo tratada no software. Regras quais? Se o procedimento permite uma certa idade, um sexo, qual diagnóstico é permitido para esse procedimento, ou seja, todas as consistências que um programa do Ministério da Saúde tem já existe dentro do software. Então, ele já é tratado do início ao fim, todas essas inconsistências ou consistências. Aí o software gera um arquivo para enviar para esses programas do Ministério. Já foi validado essas consistências. Ele não tem que ir lá ou digitar, porque já faz uma importação, e essas essas regras que o Ministério da Saúde tem no programa do Ministério, já existe dentro do software da Congelup. A mesma coisa do convênio. Ou seja, o software trabalha com as regras do SUS, do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde, para os convênios. Então, o software já vai tratando todas essas inconsistências. Isso é muito importante. Não gera um dispêndio de trabalho lá na frente. O que acontece em alguns hospitais? Eles geram inconsistência no programa do Ministério, eles corrigem lá no programa do Ministério e lá na origem, que é o software de gestão, não faz a correção. Isso vai gerar o que depois? Uma informação errada, qualidade, custo errado. Então, o software já avalia tudo isso daí e não permite que siga. Sim. O Samuel, me dá um minutinho, eu já vou te dar vou satisfazer a sua pergunta. O Wagner e o Marco, deixa eu te falar uma coisa. Quando você colocou esse gancho, o Wagner, eu estou aqui, uma curiosidade minha, preocupada com relação às questões de tabelas, né? A gente tem uma tabela do SUS em São Paulo diferenciada pelo estado, e obviamente temos uma questão da tabela do SUS nacional e tem uma tabela da questão do atendimento privado, né? Como é que
Tem tratado isso, essas atualizações são automáticas ou tem que ser input? São automáticas, elas trabalham da seguinte forma: o software tem uma opção de importação da tabela do Ministério da Saúde e da tabela SUS Paulista, tá? Tá. Então, basta pegar o arquivo da tabela paulista ou do Ministério, coloca ela numa pasta, o sistema já pega e identifica isso daí de forma Faz a automática atualização. e já Ok. faz tudo. Aproveitando esse gancho também, o software vai dar relatórios, como o senhor falou da SUS Paulista, ele vai dar um relatório, por exemplo, de produção médica, ou de produção dos procedimentos, uma coluna Ministério da Saúde e outra coluna SUS Paulista, para saber a diferenciação disso e o valor. O software já informa isso daí, já apresenta isso para o gestor, para o faturamento, tudo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu estou aqui com a pergunta, Wagner, Marco. São 11 horas e 51. Eu vou permitir já que os senhores façam mais perguntas, a gente já está com um tempo bem avançado. O Samuel, ele pergunta o seguinte: Carlos, gostaria de saber sobre o processo de humanização, por exemplo, em caso de pacientes oncológicos. O sistema tem algo programado? E se sim, como isso funciona? Falo isso porque tenho um amigo paciente no Hospital das Clínicas da Unicamp que teve uma intercorrência após a quarta sessão de químio que precisou retornar lá com urgência e pediram para ele ir ao PS, a qual estava lotado e com a longa espera devido à falta de vagas. Com isso, ele ficou aguardando atendimento mais de 10 horas, com uma situação que ele já está delimitado. Bom, eu entendi a sua preocupação, questão da humanização, Samuel, mas pelo que se refere aqui, você quer saber se há um controle do sistema pela questão do atendimento primário, qual seja, teve isso e posterior do retorno, para que não haja esta questão de fazer com que o paciente seja prejudicado. Acho que é essa o objetivo, entendeu, Marco? Fique à vontade. Sim. Se eu entendi, é assim, o sistema, pelo seu prontuário eletrônico, durante todo esse tratamento desse paciente, e depois num retorno, pelo que eu entendi, a um pronto atendimento, né? O software trabalha com protocolos, principalmente o protocolo de Manchester, onde identifica que esse paciente ele é um grau de prioridade, acredito, máxima, né? Então, através desse controle, o software já direciona para o profissional médico, a enfermagem, que ele tem que ser atendido com mais rapidez, tá? E como o Marco Antônio falou, depois existe toda uma gestão, relatórios, indicativos, desses tempos que permaneceu, que foi atendido, mas se eu entendi bem, né, a pergunta, sim, o software já vai indicar que esse paciente é um paciente que ele não tem, não precisa, não pode ficar É em muito pela, tempo de aguardo. é, Isso já é até pela mostrado própria na classificação de risco, né? classificação de risco, isso já é Perfeito. mostrado para o profissional. E como é um prontuário eletrônico, né, toda essa informação do que aconteceu, o que está acontecendo, o médico já consegue visualizar. Não sei se eu consegui responder, Marco Antônio também pode complementar, caso ele queira. Vamos lá. Mas foi pertinente essa pergunta. Porque, assim, como o Wagner falou, na entrada do paciente tem a avaliação da classificação de risco. Automaticamente, quando o enfermeiro avalia e põe um grau de prioridade, essa prioridade vai entrar para o médico avaliar. E se o médico avaliar que não tem prioridade, realmente ele está estável ou não, ele volta de novo para a fila com uma outra classificação. Mas se for urgente, ele vai entrar para o tratamento urgente na instituição. Então, existe desde a porta de entrada, né? Isso é bom lembrar que assim, é uma política muito pessoal da instituição, né? Mas Realmente aqui, Marco, pelo que eu visualizo aqui, se o Samuel tiver na sala ainda, pode complementar o que eu estou falando. Aqui, pelo que eu vejo, Wagner e Marco, vamos dizer assim, a ausência de interlocução entre o processo de atendimento, tá, e prontuário médico. Aí eles não estão se falando ao mesmo tempo. Tanto é que se não se identificou a prioridade, né? Me Por parece que perfeito. isso é que o isso, software né? é integrado para que É, identifique é. isso. Então, né, no caso de vocês, vocês têm uma ferramenta que supera isso, qual seja, Exato.
partir do momento que houve o cruzamento da prioridade, ele não sai, correto? Exato, É Exatamente. isso. Exatamente. Tem exatamente. uma resolutividade maior para o caso do É, paciente. verdade. Muito bom, senhores. Estamos aí com 5 minutos para que a gente possa terminar. Eu queria, desde já, Marco, agradecer imensamente o fato de vocês terem participado. Eu tinha dito para você ontem que o tempo voa, tá aqui, você percebendo Muito que nem rápido. Pô, muito percebe-se rápido. que ficamos, né? Agradecer, obviamente, ao Wagner e pedir aí para que vocês façam as suas considerações finais. Bom, eu gostaria também de agradecer, doutor Edson, né, a todos os participantes, Marco Antônio, por essa oportunidade da gente estar apresentando o nosso trabalho e reafirmando a parceria, né, com o Sindusfil e, consequentemente, com todos os afiliados da Sindusfil. A empresa quer trazer realmente todos esses benefícios, né, de parceria com o Sindusfil a todos esses parceiros também, né, do Sindusfil, aos seus clientes. E agradecer realmente essa oportunidade e estamos aqui, aguardando qualquer contato, com compromisso ou sem compromisso, a gente está à disposição dos clientes Sindosfio, do próprio Sindosfio, e a gente tem realmente a trazer realmente para as instituições um benefício muito grande, né? E sem o pessoal assustar, nossa, isso é uma coisa muito cara, um custo muito alto, não. Parceiro Sindosfio, vai dar bom. Bom, é, Perfeito. quero também lembrar de que o software ele não está preso só àqueles que atuam na base do Sinocil. São outras clínicas Sim. particulares também que poderão fazer. Queria desde já pedir para o Marcos fazer as suas considerações finais e pedir para que vocês deixem aí no chat, né, todos os dados de contato de vocês, tanto do Wagner, telefone e e-mail, o Marco Antônio também, telefone e e-mail e, obviamente, o site aí da Pongelup para que as pessoas possam agregar lá, entrarem, né? Fique à vontade, Marcos, fazer as suas considerações finais. Vamos lá. Primeiramente, então, faço das palavras do Wagner as minhas, né? Agradecer ao Sindusfil, agradecer a todos os associados que estão participando aqui desse processo. Eu só tenho a falar o seguinte, que nós, da área de saúde, que já estamos há muito tempo nessa luta, estamos aí, infelizmente, os hospitais ainda estão encaminhando, né, ou engateando na questão de gestão. É de extrema importância, né, o aprimoramento e a busca por informação, tanto na qualidade da assistência como na qualidade da informação financeira. Então, ficamos aqui à disposição de todos, tá? A, o sistema, um detalhe que acho que talvez seja importante frisar, né, como eu sou auditor e avaliador da ONA, o sistema está parametrizado para atender também as necessidades da ONA. Então, é um grande desafio. Tá? Realmente, a área de saúde é um grande desafio para todos os gestores. Como o doutor Edson falou, ele tem diversos negócios e esses negócios eles trabalham individualmente e ao mesmo tempo em conjunto. Então, só tenho a agradecer aqui. Eu vou deixar o meu contato aqui. Muito bom. Queria mais uma vez agradecer ao Hospitalar, agradecer todo o suporte técnico da Lívia, agradecer todos aqueles que estão nesta sala, dizer que sempre estamos à disposição, estão sendo colocados aqui no chat o telefone e contato da empresa para que os senhores possam entrar. E agradecer mais uma vez a participação de todos, deixando que daqui a 15 dias nós teremos uma outra oportunidade com outro produto, né? E é para nós uma satisfação enorme, dentro da base da qual nós nos prontificamos a fazer essas informações, dizer que o sindicato e o nosso objetivo maior é fazer com que todos aqueles equipamentos que estejam ligados à área de prestação de serviço estejam sempre atualizados e, obviamente, em contato com parceiros, prestadores de serviços ou até mesmo produtos que possam colaborar e, obviamente, incrementar ainda mais todos os avanços de tecnologia e saúde que a gente tem nesse mundo. Muito obrigado a todos e um bom dia. Agradeço a todos, por estarem presentes nesta sala.
Um grande abraço a todos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia a todos. Um momentinho só.